Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E o Santos acerta a contratação de um atacante. Nós vamos falar para você quem é o jogador e como foi desenvolvida essa negociação para que ele pudesse acertar com o Peixe. E também vamos falar a respeito ainda do mercado do Peixe. Será que o Santos encerra as contratações por aí ou vai investir em uma nova posição? Dizem que o Santos ainda precisa de volante, né? Então nós vamos comentar isso aqui neste vídeo. Vamos começar falando sobre a primeira contratação, ou a contratação do Santos, que foi definida no dia de hoje, que é o atacante, o ponta esquerda, ou ponta direita, Bilal Brahimi. É isso mesmo, o nome dele é Bilal Brahimi. É um jogador argelino de 25 anos, então nascido na Argélia, 25 anos, ele que tem 1,85 m. Ele que estava, neste momento, atuando no Nice, da França, até que ele encerrou seu contrato. O contrato foi rescindido com a equipe francesa antes do dia 2 de setembro. Então, por isso, o Santos pode contratar o jogador que estava sem clube antes mesmo da janela de transferências encerrar, em setembro, no dia 2, como eu comentei. O Santos que entende que é um jogador interessante, porque o Santos precisa de pontas, né? Pelo menos essa é a avaliação do scout do Santos, é a avaliação também de Vojvoda, de que o Santos precisa de pontas, jogadores velozes, jogadores que tenham habilidade para atuar ali nas beiradas do ataque. Então o Vojvoda aprovou a contratação deste jogador e o scout do Santos foi quem deu a recomendação para o Peixe avançar na negociação. Antes mesmo de encerrar a janela de transferências, o Santos já vinha conversando com este jogador. É um jogador que, enquanto esteve em conversas com o Santos, não esteve tão animado em vir para o Peixe, ele esperava pelo menos uma proposta de algum clube ainda da Europa, mas como essa proposta não veio, então ele decidiu aceitar a proposta do Peixe. Ele que na temporada passada esteve emprestado a um clube da Bélgica, não me recordo agora o nome, até esqueci de anotar o nome dessa equipe, mas por lá ele fez 27 partidas, 20 como titular, marcou 2 gols com 3 assistências. A equipe que ele estava na Bélgica brigou contra o rebaixamento e escapou ali, foi o 14º colocado num campeonato de 16 equipes. Então, conseguiu escapar do rebaixamento lá na Bélgica. Era uma equipe fraca, uma equipe que não tem muita tradição lá no futebol da Bélgica e quase foi rebaixada. Interessante é que neste ano que ele não está por lá, a equipe está em 4º colocado no campeonato belga. Bem, ele é um jogador que já teve convocações para a seleção argelina, né? A Argélia que disputa as eliminatórias africanas, e já teve convocações aí na sua carreira para a sua seleção, né? A seleção de seu país. Neste momento ele não vem sendo convocado, então nessa data FIFA ele não estava aí junto à sua seleção, a seleção argelina. A Argélia que tem um grande craque aí na sua história, né? Tudo bem que ele é de família argelina, mas é nascido na França, que é o Zinedine Zidane. Ele é descendente de argelino, então ali pelo menos a gente sabe que já foi revelado um grande jogador para o mundo do futebol. Mas não parece ser o caso do Bilal Brahimi. Nome confuso, né? Bilal Brahimi. Até um nome meio engraçado de se dizer. Ele, no Nice, fez 57 jogos em todo o seu período aí nesse clube francês, com 5 gols e 2 assistências. Nessa temporada, né, que se iniciou recentemente lá no futebol francês, ele fez 3 partidas, ou foi relacionado para 3 partidas. E nessas partidas em que ele foi relacionado, ele só entrou em uma. Você sabe quanto tempo ele jogou nessa partida? 1 minutinho. Isso mesmo, 1 minuto em campo. A melhor temporada da carreira do Bilal Brahimi foi enquanto ele esteve no Le Mans, da 3ª divisão da França. E na 3ª divisão da França, ele fez 34 jogos com 12 gols marcados e 10 assistências. Olha, não é uma coisa, não é uma carreira que traz tanta, eu diria que tanta alegria para o torcedor, ou expectativa, essa é a palavra que eu estava procurando. Quando você olha para os números desse jogador, você entende que é um jogador que o Santos aposta. É muito parecido com o Youssoufa, que o Santos tinha trazido também do continente africano recentemente. É um jogador em que o Santos apostou e no Santos ele só fez uma partida que o Carille nem no treinamento dava oportunidades para o cara, porque não tinha capacidade técnica. E essa é uma preocupação que eu tenho. Será que é um jogador que vai ter capacidade técnica de pelo menos estar no banco de reservas? Olha, eu não sei. É bem duvidoso isso. Bem duvidoso mesmo. Até porque o Santos já conta neste momento com 7 estrangeiros em seu elenco. Ele seria o 8º, caso ele assine o contrato, né?
Se ele assinar o contrato, ele sendo o oitavo, o Santos só vai ter a possibilidade de mais uma contratação de estrangeiro. Até porque o Santos pode ter no máximo 9 estrangeiros por rodada no Campeonato Brasileiro. Então ele vem para o elenco do Santos, se de fato concretizar a contratação, ele vem para o elenco do Santos e ocupa a vaga de um estrangeiro. E, na minha opinião, o maior problema não é nem ocupar a vaga de um estrangeiro. O problema é se ele tomar ali a vaga de meninos da base. Por exemplo, o Robinho Júnior, tudo bem que ele é um jogador ainda muito jovem, mas eu acredito no futebol do menino. O Santos, entenda isso, treinadores do Santos, ou aqueles que estão ali por detrás dos treinadores, né, aqueles que são ali, fazem parte da comissão técnica, o Santos não coloca jogador pronto para jogar. O Santos prepara os jogadores em campo. Essa é a história do Santos Futebol Clube. Em 2002, o time do Santos estava pronto? Não estava. O Robinho, o Diego, os outros meninos, o Alex, que era zagueiro, nenhum deles estavam prontos para jogar. Mas eles foram pegando cancha, foram pegando ritmo de jogo, confiança, em campo, jogando. E é por isso que aquele time foi um dos melhores times da história do Santos Futebol Clube. Porque os garotos não estavam prontos, mas teve uma pessoa com coragem, na época o Leão, para colocar esses moleques para jogar. Na minha visão, o Robinho Júnior é a mesma coisa. Aí você traz um cara de fora do país, um cara que até o momento na sua carreira não mostrou nada, e você ocupa o espaço de um menino com um jogador deste. Porque você vai ter que colocar para jogar. Você acha que se ele que está saindo lá do futebol francês, você acha que ele vai ficar satisfeito em vir para o Santos e não jogar? Você acha que os empresários desse jogador vão ficar satisfeitos em ver este jogador não atuando com a camisa do Santos? Não vai. Eles vão reclamar, vão pegar no pé. Então, esse é o maior problema, não é nem ele ocupar o espaço de um jogador estrangeiro, e sim ele ocupar o espaço de um menino da base. Então, na minha visão, esse é o maior problema dessa contratação. É claro que eu torço muito para que ele venha no Santos e arrebente, mas não é isso, pelo menos neste momento, que a gente entende que pode acontecer. Até pelos números da carreira dele, né? São números fracos, pífios até o momento. O contrato, o possível contrato que pode ser assinado será de 2 anos, caso ele de fato consiga aí ser aprovado nos exames médicos. Então, ele vem para o Santos nos próximos dias, inclusive passagem já está comprada para vir ao Brasil, então ele vem para o Brasil, vai fazer os exames médicos e, se tudo der certo, ele assina um contrato com o Peixe, contrato de 2 anos, olha aí, contrato de 2 anos com um jogador que é 100% aposta. Você não sabe se vai dar certo. É isso que eu não consigo entender do Santos Futebol Clube. E, assim, ao meu ver, o que faz com que você tenha certeza dessa negociação é muito pela resenha, muito pela brincadeira, muito pela zoeira, né? Até porque é um nome que, quando pipocou na internet, interessante que foi, inclusive, publicado em primeira mão pelo L'Équipe, jornal francês, né? Quando isso foi publicado por este jornal, muitos torcedores começaram a fazer trocadilhos com o primeiro nome dele, né? O Bilal. Então, o que a gente torce é que o Bilal não seja grosso. Lá ele 1000 vezes, né? É que o Bilal não seja ruim de bola. Espero que ele venha para o Santos e consiga ajudar. Mas, neste momento, vendo os números dele, eu não consigo ter expectativa de que ele venha no Santos e vai dar certo. Quero saber de você a sua opinião. Você acha que o Santos deve investir, sim, no Bilal Brahimi? Ou, na sua opinião, o Santos deve dar oportunidades aos meninos da base ou trazer outros jogadores que estão sem clube? Até porque, até o final do mês de outubro, melhor, até o final do mês de setembro, o Santos pode contratar jogadores que estão sem clube, jogadores que encerraram o contrato até antes do dia 2 de setembro. Inclusive, para a gente poder dar prosseguimento aqui no vídeo, o Santos continua na busca aí por jogadores, por oportunidades de mercado, como foi isso que o Santos viu no Brahimi, né? O Santos continua procurando jogadores aí à disposição ou que estão ali como oportunidades sem clube para reforçar o seu elenco. O Santos que não descartou ainda a contratação de um volante, tá? O Santos tem interesse sim na contratação de um volante, um jogador que vai chegar ali para jogar na posição de primeiro volante, aquele que é o volante mais marcador. Só que o próprio Marcelo Teixeira comentou recentemente de que ele confia muito de que o Arão vai conseguir jogar e ser o titular desta posição. Então o Santos busca uma opção, busca opções no mercado, mas ainda assim tenta apostar no Arão como jogador para a posição ali de primeiro volante.
Não são tantas as opções de jogadores para essa posição, são jogadores mais ou menos parecidos com o Bilal Brahimi, né? Jogadores que não foram tão bem na Europa e que neste momento estão aí meio que escanteados do mercado europeu, procurando oportunidades no mundo do futebol. Você sabe o nome de algum deles? Você gostaria de ver esses jogadores atuando com a camisa do Peixe? Deixa aí também nos comentários, porque quem sabe o Santos não vê isso, alguém do Santos não vê isso, e dá ideia ali para o scout do Peixe, não é verdade? Olha, este é o canal Mundo dos Santos. Meu amigo, é cada dia com uma notícia nova, né? Uma notícia surpreendente como esta deste jogador da Argélia. Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal Mundo dos Santos. Todos os dias nós estamos aqui com vídeos novos no canal para trazer para você informações e muita opinião aqui no canal, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e se você quiser também deixe aí o seu like e o seu hype. Tudo isso ajuda muito o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta no canal Mundo dos Santos.